Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa segunda série de webinars da Broadcom. Meu nome é Silvio Berardo, eu sou diretor aqui na Corp. Eu estou fazendo, às vezes, do Rina, do Rinaldo Bonfim, diretor comercial, que sempre abre os webinars para a gente. Né? Hoje ele esteve participando de outra atividade, não pôde estar aqui com a gente. Mas queria agradecer muito a presença de vocês e queria também comentar uma coisa importante que nós vamos ter neste webinar, assim como tivemos no webinar passado. Todo mundo que participa do nosso webinar ganha um presentinho. Então, quem participou da série do webinar passado, me diz aí nos comentários qual foi o brinde que mais gostou, porque eu tenho certeza que vocês receberam muito mais de um brinde. Então, um dos meus favoritos é o guarda-chuva da Corp. Então, a gente tem várias coisas legais aí, depois me contem aí no chat o que vocês gostaram mais. Para ganhar, precisa estar inscrito na série de webinars e precisa estar aqui presente. A gente compara isso aí e manda os presentes para vocês, a gente já tem o endereço de vocês, tá bom? Eu vou passar a bola agora para o César Brunelli, que vai apresentar um pouquinho de como a Corp pode ajudar no negócio. Brunelli. Legal, pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado pela participação de todos. Para quem ainda não me conhece, tá? Eu sou mais conhecido como Brunelli aqui dentro, sou gerente de produtos, tá? Então, brevemente, eu sei que parece ser meio redundante, pessoal, porque todos os webinários a gente acaba falando um pouco a mesma coisa, mas aqui tem várias pessoas novas e é bom saber entender um pouquinho mais de como a gente pode ajudar vocês, tá? Então vamos lá, próximo slide, por favor. A gente conta com uma equipe totalmente especializada, totalmente capacitada, certificada para apoiá-los, tá? Então, desde nossos AMs para apoiar em toda a parte comercial, né, todo o processo comercial, como principalmente os nossos SEs, nossos pré-vendas, que estão aqui conosco no webinar hoje, tá? Que apoiam em todo o processo de pré-vendas, licenciamento, tudo que vocês precisarem, tá? Além disso, também a gente tem um suporte ao parceiro com o Luca, que faz toda a parte de apoio em relação principalmente ao Partner Portal lá da Broadcom, tá, pessoal? Que é muito importante. Lá onde vocês cadastram o usuário de vocês para ter acesso, vocês têm acesso a toda a parte de education, que é muito importante, onde tem documentos para capacitá-los, para executar, inclusive, todas as provas de certificação. Todo esse material dentro do Partner Portal é totalmente gratuito para vocês, tá? Então, qualquer necessidade, se vocês ainda não têm acesso, fala com o teu AM, passa para a gente a informação que a gente providencia documentações passo a passo para ajudar vocês, tá? Não só nessa parte, onde localiza as licenças, os produtos adquiridos, como também ao próprio o sistema de suporte da Broadcom, tá? Que é muito importante, principalmente para os seus clientes finais. Qualquer incidente, qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer coisa que tiver, é só acessar, abrir um chamadinho lá no sistema de suporte, tá? Que a gente está apoiando também nisso, está interagindo se necessário, e toda a parte de suporte é diretamente lá com o fabricante, tá? Mas vocês podem contar com o nosso apoio também, tá legal? Próximo, por favor. Além disso, pessoal, a gente apoia com a questão de webinars também, da mesma maneira como a gente está executando esse aqui hoje. Caso vocês queiram promover um webinar para os clientes de vocês ou para a equipe interna de vocês, não só webinar, como treinamento também, tá? Principalmente focado na equipe interna de vocês, não só comercial como técnico, vocês podem contar com a gente também, tá? Entre toda essa parte aí, a gente tem a série de webinars, tá? Então, da mesma maneira como quem já conhece, já se inscreveu, inscreve automaticamente em toda a série. Quem ainda não se inscreveu, por favor, tá? E vocês podem compartilhar esse link de inscrição com a equipe interna de vocês, tá? O foco aqui são vocês revendas, tá bom? Próximo, por favor. A gente tem o calendário aqui desse webinar e dos próximos webinars que acontecerão, tá? Então, mais uma vez, participem, pessoal. Próximo, por favor. Acho que é isso. Beleza. Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o Wagner, que vai conduzir, vai apresentar para a gente o API Management, tá? O webinar de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor,
Podem colocar no chat, caso a gente consiga interagir durante a apresentação, a gente já vai interagindo. De qualquer maneira, lá no final a gente abre um tempo para dúvidas, tá? Perguntas e a interação de vocês, principalmente com o Wagner. Então aproveitem esse momento, tá? Ele é muito especial para todos nós. Muito obrigado mais uma vez pela participação e Wagner é com você. Legal. Bom dia, pessoal. Valeu, Brunelli, Silvio. Legal demais estar aqui com vocês hoje. Obrigado pela participação de todos ali. Hoje a gente vai falar do melhor produto que existe. É o produto mais legal, mais interessante, mais empolgante. Quer falar de API Management. É um, é um assunto. Wagner, Inte- desculpa te Oi, interromper. desculpa, Eu não sei se você claro. está compartilhando a sua tela já. Pelo menos para mim ela Sim. está todo preto. Para mais alguém tá. Vocês estão É, tá, visualizando? tá preto aqui também. Opa, então, peraí que a gente. Vou fazer o share novamente aqui. Agora sim, Para sim, valeu. perfeito. Tá perfeito ali? Sim. Legal. Então vamos continuar aqui. API Management. API Management, pessoal, é algo que a gente vem falando bastante tempo já, né? A gente sempre escuta falando sobre APIs e tudo. Porém, a gente não sabe até onde chega isso, né? Onde se encontra APIs hoje? Onde os produtos se encaixam? Qual a complexidade de um produto de API? Ah, Onde que na arquitetura, onde que a gente monta essa arquitetura de uma forma mais compreensiva, num ecossistema moderno hoje em dia, né? Então, o API Management, eu costumo dizer que é um dos temas mais legais e complexos que tem, pela seguinte forma. O API, ele envolve todas as áreas de TI, todas, de verdade. Desenvolvimento, muito segurança, governança, arquitetura, sistemas de informação ali, SI, ele envolve governança demais, infraestrutura, então tudo, como é um produto que é um produto de segurança, de fato, o API Management, ele é visto como um firewall para aplicações. E aí vocês vão entender o porquê eu estou falando disso daqui um pouco mais para frente. Então, hoje a Broadcom, hoje a gente tem um produto que já está no mercado aí há uns bons anos, pelo menos 10 anos, né? E o que que eles se propõem a fazer, basicamente, né? Uma, transformação digital, que é algo que a gente fala há bastante tempo já, né? API começou a ter um boom bem grande no mercado ali, depois de 2015, 2014, 2015, começou a crescer muito pelo fato da agilidade no negócio, né? Quando empresas, por exemplo, eu tenho todo o meu ambiente legado e eu estou indo para desenvolver produtos digitais na internet, para mobile, ou eu tenho meu mainframe, quero pegar aqueles serviços e dispor como APIs para acesso externo e tudo mais, a primeira coisa que a gente vai pensar é API. Tá, legal. É algo muito fácil de se fazer, né? Expor uma API e tudo mais. Porém, tem coisas adicionais aí no meio do caminho, né? O que são, principalmente, segurança, né? Como que eu coloco algo na internet hoje, tendo uma segurança, não é nem mínima, tá? Tendo uma segurança extremamente efetiva. Porque a gente sabe muito bem que qualquer tipo de vazamento de dados põe a empresa num risco em vários fatores, né? A situação fica bem complicada quando isso acontece. Então, hoje, a, a Broadcom, toda a nossa solução de API Management, quando a gente fala em API Management, ele quer dizer, ele tem dois produtos internos, tá? Para vocês entenderem bem isso. API Gateway e Developer Portal. São dois produtos que compõem o API Management. Então, a nossa solução hoje, ela compõe esses dois produtos, obviamente, e vai muito além disso, né? Desde ter um sistema, quando a gente tem uma arquitetura monolítica ali, quer colocar para
microserviços, seja para ser mais ágil para colocar os projetos, o negócio disponível mais rápido, seja fazer alguma integração, seja deixar um ambiente mais seguro, seja também o gerenciamento de mobile, serviços mobile ali na internet e tudo mais. Isso a gente já vem com clareza alguns pontos do API que faz muito sentido, né? O fato de criação de API, consumo de API hoje está muito ligada à velocidade, né? Isso a gente consegue ver bem, inclusive até na pandemia, com serviços digitais, principalmente para mobile, crescendo rapidamente, produtos sendo criados em semanas, que dependendo da situação, para a gente isso é impossível, né? Qualquer projeto ali, você vai desenhar um projeto, são meses, porque tem várias fases ali, tem a construção é complexa, o ambiente é tudo bem mais complexo, porque envolve muitas áreas, muitas equipes, níveis de conhecimentos diferentes. Principalmente quando a gente está falando de internet, a gente está falando da segurança ali. Sendo que desenvolvimento normalmente tem uma linha, né, que separa desenvolvimento e segurança. Não são todos desenvolvedores que conhecem bem a parte de segurança. E isso está tudo certo, porque desenvolvimento tem que desenvolver o produto. Segurança, aí que entra a gente. Então a gente fala, a segurança deixa com a gente que a gente cuida. Então, quando coloca um API Gateway na frente disso, e aí vocês vão entender já onde que ele se posiciona na arquitetura, eu tenho essa segregação de conhecimento e também de disponibilização, onde o desenvolvimento, o pessoal de UX, não importa a área que está lá, banco de dados, ele vai se preocupar exatamente em ter o negócio rodando, em o produto acontecer, e não com poxa, qual vai ser a arquitetura de segurança que eu vou montar aqui, o que que eu tenho que proteger, o que que eu não tenho, será que esse aplicativo dentro do celular está seguro, como que eu posso... Entende? Esses tipos de travas que vai montando no meio do projeto, eles são anulados com o API Gateway. Vocês vão entender muito bem o porquê daqui a pouco disso também. Dentro da infraestrutura, é legal a solução da Broadcom, porque ela se integra com qualquer produto de mercado, seja de produto de CI/CD para fazer toda a parte de DevOps. Hoje a gente se integra com diversos outros produtos. O software roda em qualquer tipo de plataforma, seja uma cloud pública, privada, Kubernetes, Docker puro, Virtual Appliance. Então a gente tem vários sabores de deployments hoje dentro da plataforma de API. Isso dá uma tranquilidade muito grande para a gente em questão de escolha do cliente, de fato, né, no final da conta. Porque, por exemplo, vocês conhecem bastante aqui, o Bradesco tem o Next, que é aquele banco digital. O Next foi totalmente desenvolvido em cima das soluções de API Management da Broadcom. Quando eu falo totalmente, é totalmente mesmo, desde o desenvolvimento do app, que eles utilizam nossos SDKs, que o API Management também tem um SDK para mobile, e você desenvolve em cima desse SDK, tanto para Android quanto para iOS, e você simplesmente desenvolve o que você tem de negócio. Já vai pronto toda a infraestrutura, arquitetura e segurança, login, proteção, tudo que permeia ali a base, porte de um aplicativo, já vai pronto. Você não desenvolve uma linha de código para isso. Então, a gente tem que pensar que um API Management, legal eu ter uma API numa ponta lá, o pessoal acessar, mas a segurança começa muito antes disso. A segurança começa protegendo o túnel de comunicação até chegar na API, começa protegendo o device, né? O celular do cara que está usando, eu tenho que ter uma proteção ali, e isso a gente faz de uma forma bem interessante, extremamente segura. Essa solução nunca teve um problema de vazamento de informação, de hacking.
Nunca aconteceu isso e é utilizado nas maiores empresas do mundo, inclusive FBI, Exército Americano, utiliza a nossa solução. A gente é certificado FIP 142, que é uma certificação para bases militares. Então, tem todo um arcabouço de confiabilidade ali atrás que deixa a gente um pouco mais tranquilo, né? Então, pensando um pouco mais em plataforma, tem clientes, por exemplo, que usa só Virtual Appliance. Ah, quero instalar o OVA no VMware lá e é isso, minha arquitetura, tá tudo certo, beleza. Outros não, eu quero na Amazon, utilizando Kubernetes, eu quero totalmente ele autônomo, ele cresce conforme uso, diminui, aumenta a memória sozinho, diminui, tudo certo. A gente suporta tudo isso e toda a documentação, depois vocês podem olhar aí também na internet, procurar no techdocs.broadco.com, tem toda a documentação do API Management, uma documentação sensacional. Ela é bem extensa, detalhada, tem todos os sabores de instalações ali definido. A gente tem no GitHub também da Broadcom. Você procura GitHub Layer 7. Quando vocês lerem esse nome Layer 7, é porque era a empresa original que desenvolveu o produto lá antes de 2010. E a gente manteve o mesmo nome porque é um nome forte, um nome bacana, que faz muito sentido com o produto. Então, hoje a gente chama de Layer 7 API Management, tá bom? Tem bastante informação, tem o Communities da Broadcom, que vocês podem acessar. Tem as certificações, são gratuitas. Ah, vocês podem entrar no apiacademy.co. Lá tem tudo, vários. É um blog também de informações de API, segurança, é bem legal. Tem posts recorrentes lá e tem também a certificação que vocês podem tirar. São certificações muito vistas pelo mercado, tá? E até estava conversando com o Silvio antes. É algo de necessidade hoje no mercado brasileiro, não só no brasileiro, obviamente, conhecimento sobre API Management. Por quê? Por tudo isso que eu falei até agora, pela possível complexidade, por estar dentro das outras áreas também. Então, precisa de uma paixão um pouco maior ali para fazer parte desse mundo, mas é incrível quando a gente começa a entender a possibilidade, o que a gente consegue desenvolver com essas ferramentas de APIs hoje em dia, tá? A solução, dando uma passada bem interessante ali sobre o que está disponível dentro da solução, ah, esses quadros representam muito bem. Uma que, como eu falei, é uma ferramenta de desenvolvimento também. Porém, ela é no code, você não desenvolve com códigos. Ela é arrasta, bonitinho, tem as configurações, tal, mas não tem desenvolvimento em si. Você não escreve código para desenvolver dentro do Layer 7. E eu digo, é quase impossível não fazer alguma coisa aqui dentro. E é fato, é de verdade. Porque eu tenho tantas absurdas possibilidades lá para qualquer coisa, seja para transformações de dados, seja para protocolos. A gente fala com qualquer tipo de protocolo. Ah, tem que falar com MQTT, beleza. Ah, tem que falar com. Eu preciso falar, eu preciso de token, ok, ou ALF 2.0, 1.0, preciso fazer conexões com redes sociais. Tudo isso já tem componentes prontos lá, de fácil uso, tá? Tendo todo o arcabouço de segurança e arquitetura por trás disso, dando essa confiabilidade ali. Quando a gente pensa mais em gerenciamento de serviços e tudo mais, então, tudo gerenciamento de throttling, então eu consigo definir ali a rate limits, cotas de uso. Aí você já pensa, cotas, eu consigo fazer então monetizar os acessos minhas APIs, exatamente isso. E também a cota, a throttling, tudo isso, rate limits, ele faz parte de segurança também, né? Porque imagina o seguinte, eu tenho um back-end que ele suporta 50 transações por segundo, certo? Por que eu vou deixar chegar a 150? Né?
Aonde eu bloqueio isso? Vai bloquear em algum ambiente de elemento de rede? Não precisa. O API é exatamente para isso. Ele controla, ele protege. A proteção não é só ataque. Proteção também é o mau uso ou o uso acima do que é suportado a arquitetura, né? Então isso eu consigo definir ali. Eu falo, pô, olha, para esse serviço, o máximo de acessos por segundo é 50. Tá tudo certo. Ele vai respeitar isso, vai documentar, vai fazer um analytics, isso depois a gente pode verificar tudo isso, né? É bem interessante onde a gente consegue ir com todas as coisas que tem dentro do API Gateway. Ali também, controle de tráfego, composição de serviços, roteamento, diversos roteamentos. Então, assim, essa parte de serviços dele é muito forte, né? Em conjunto com isso, a gente tem, de fato, a proteção de acesso às APIs. Hoje, a gente tem standards, né, padrões bem estabelecidos para a API já. Então, você vai ver quando você vai fazer segurança de API, sempre vai ser ali um ALF, né, um API Key, que é algo mais menos seguro, mas ainda é utilizado para ambientes não produção. Então, ALF 2.0 com o PNID, né, Single Sign-On, a gente suporta tanto o produto Broadcom do Single Sign-On como qualquer outro, porque a gente fala o protocolo que é utilizado ali, o SAML e tudo mais. Então, fica fácil de integrar o API Gateway com qualquer outro produto de mercado, qualquer outro produto, porque a gente não fala, gosto de falar que a gente é agnóstico a qualquer coisa. Então, fica mais simples esse tipo de gerenciamento. Multifator de autenticação, biometria, Face ID, senha normal, por redes sociais. Então, hoje é suportado toda essa gama enorme ali de informações para seguranças que existe no mercado. A gente cobre todas elas, sem dúvidas alguma, tá? Sobre o ciclo de vida, isso é legal, porque a API, ela nasce em algum lugar, e ela também tem um ciclo de vida, né? Uma hora ela vai ficar deprecated, ela vai morrer, vai gerar a versão 2 dela. E isso é normal de arquitetura, e a gente tem que respeitar isso, não só respeitar, como ter formas de prover uma maneira mais simples disso acontecer, né? Então, toda configuração, relatório, migração de policy, quando a gente fala policy, pode trocar policy por API também, por serviço, serve também. Mas imagina que eu tenho um ambiente de desenvolvimento, eu quero jogar minhas APIs para um ambiente de teste ou um ambiente de produção. Todo esse caminho ali, a gente tem vários tipos de opções. Porque, de novo, a gente tem que respeitar cada arquitetura de cada empresa, cada maturidade de arquitetura. Isso é importante. Nem toda empresa tem uma maturidade grande de arquitetura, nem de segurança, nem de DevOps. Isso a gente tem que ter opções, certo? Desde a própria ferramenta fazer isso, que a gente tem, seja isso sendo feito por uma ferramenta externa. Eu quero um Jenkins que vai controlar tudo isso. Beleza, não tem problema nenhum. O Jenkins pode se conectar tranquilamente, nativamente ao API Management, ao API Gateway e tudo, e fazer o que é preciso. Pegar um serviço, colocar para outro ambiente, coisas de CI/CD que a gente lidar todos os dias em TI, em desenvolvimento de software, né? Importante, duas coisas importantes demais. Uma, performance. É inacreditável a poder de performance do nosso API Gateway, isso é fato, tá? Tem empresas aqui no Brasil, por exemplo, eu gosto de dar exemplos reais, né? O auxílio emergencial, a gente desenvolveu em 4 dias, 5 dias na pandemia. Foi uma das coisas mais absurdas que a gente já fez, assim, de grande, porque imagina que é um país inteiro, milhões de pessoas fazendo acesso a um ambiente. Imagina a situação, sem tempo para planejar e tudo mais, e foi um verdadeiro sucesso, assim, foi case de sucesso, foi incrível, não teve downtime, foi muito legal.
o projeto, e tudo feito em cima da nossa plataforma também. Para vocês terem ideia, teve 10 instâncias rodando só de API Gateway para atender o Brasil inteiro. Esse é o nível de capacidade de performance e atendimento desse API Gateway. É bem impressionante como funciona. Então, tudo isso que a gente vai falando, vai colocando como exemplo, na verdade, ele vai colaborando, corroborando quando a gente coloca isso numa perspectiva de disponibilidade, né? Então, é importante a gente ter essas métricas, inclusive quando a gente vai precificar isso, ou vai colocar, vai desenhar um sizing, um capacity, uma arquitetura, a gente tem que ter esses exemplos. E a Broadcom tem relatório de performance também. Então é só solicitar isso que a gente pode enviar, onde são feitos testes e é enviado um relatório de performance, mostrando como é a execução de tal máquina, com tal configuração, blá blá blá. Então é bem legal isso também. Sobre patches, outra coisa bem importante, né? Porque manutenção, de novo, o que eu disse no início, a gente enxerga o API Gateway como um firewall, então ele tem que estar atualizado, porque a Broadcom ela é responsável por estar olhando o tempo inteiro por situações de vulnerabilidades. Por exemplo, quando eu falei que existe o SDK, tanto o iOS quanto o Android, foi exatamente nesse caso, porque imagina toda vez que lança um patch ou alguma versão, tanto do Google quanto da Apple, a empresa tem que ir lá caçar o que aconteceu. A empresa não precisa fazer nada disso, deixa com a Broadcom. A Broadcom faz isso, só atualize, porque já vai estar tudo previsto e desenvolvido para você estar sempre seguro e up to date com a plataforma de sistema operacional que está usando o seu device. Né? Isso para device. Para sistema operacional, mesma coisa. Então, essa responsabilidade que a Broadcom pega é bem importante, tá? Ah, gerenciamento de desenvolvedores. Aí entra o Developer Portal, que é outra coisa sensacional. Sensacional. Onde por lá você consegue desenvolver APIs, fazer toda a governança de APIs, enrollment de developer, de parceiros, onde você pode deixar uma área específica para cada tipo de parceiro, desenvolver, testar as APIs. Você pode criar planos. O que são planos? Por exemplo, eu quero criar um plano Gold a Corp. Ó, os funcionários da Corp, os parceiros, podem utilizar até 1.000 APIs por dia, ou por hora, ou por minuto. Você consegue criar planos ali de uso, tá? Aí tem diversos planos. Eu não consigo entrar em detalhe, porque a gente tem pouquíssimo tempo para falar de API aqui, porque eu falei para o Silvio, precisava de umas 5 horas, cara, para a gente falar de tudo. Porque é bastante amplo, sim, e a gente gosta de detalhar algumas coisas. Então é bem legal. Planos, composição de grupos de API e tudo mais, é fantástico isso. A parte de analytics, então a gente tem um módulo enorme de analytics, onde é mostrado toda a parte de uso das APIs, gerenciamento de cotas das APIs, como que está sendo utilizado, relatório de vulnerabilidades, isso está tudo disposto dentro do portal do desenvolvedor da Broadcom hoje. E o legal dele é que ele é multi-tenant, isso é interessante. Eu não preciso, por exemplo, eu quero criar um portal para desenvolvimento, homologação, produção, sandbox, sei lá, eu quero 5. Eu não preciso instalar 5 portais. Eu faço uma instalação e crio tenants, subinstâncias, vamos colocar assim, vai. Subinstâncias, em segundos eu subo um novo tenant de um portal desenvolvedor. Isso é muito legal, muito fácil, muito rápido. E dentro dele eu tenho o API Hub, que é um espaço separado, onde eu tenho discovery de APIs, documentação das APIs, tudo bonitinho, onde eu consigo colocar documentação mais ricas em detalhes, anexar documentos, eu tenho fórum. Então, fica eu tenho um administrador, mas ao mesmo tempo eu tenho o hub, que é para quem está utilizando a API, que vai lá, eu quero ver essa API como que funciona, eu quero me integrar, quero testar ela. No próprio portal, o cara já faz teste das APIs, já vê usando, vê exemplos de uso. Então, essas coisas são bem legais dentro
do API Gateway, tá? Fora que em tudo isso a gente tem uma facilidade muito grande ali de uso. Aqui é mais do que eu disse agora, né? De cada uma daqueles quadradinhos. Então, ter sempre em mente que ele é multiprotocolo. Ah, eu quero conversar com mainframe, você vai conversar. Ah, eu quero falar com IoT, então tem que ser via MQTT, beleza, a gente suporta isso. Ah, eu quero fazer minhas APIs baseadas em eventos, com Kafka e tudo mais, beleza, a gente faz tanto a parte de producer quanto de consumer de Kafka, de MQ Series. Então, é, dificilmente você vai ter alguma coisa ali que não vai ser coberto dentro da solução, tá? E, de novo, a gente cobre todo o ASP tem hoje, todos os itens que existem lá de proteção hoje é totalmente coberto. O military grade, que a gente chama de encryption, end-to-end, fim a fim ali, que é o FIP 142, certificação. A gente é certificado PCI também, já totalmente preparado para o Open Banking, a gente já fala CIBA, FAP. Então, todas essas coisas trazem valores gigantescos ali, tá bom? Mais um quadradinho, algumas informações importantes ali, como eu disse, a gente é certificado PCI, FIDO também, não sei se você já ouviu esse termo, que eu tenho dois tipos de biometria, né? Eu tenho a biometria do device ali, que quem você confia no celular, né, no device, para habilitar, por exemplo, o seu banco digital. Porém, tem duas formas de fazer isso. Tem a local, que é o que todo mundo utiliza, e tem a server, onde eu tenho um servidor biométrico, e aí sim, eu faço cadastro biométrico e consulto no servidor, não no device. Então, a gente suporta essas duas maneiras, tá? Que o FIDO é uma maneira bem mais segura, bem mais complexa também, porque depende de um servidor terceiro de biometria, tá? Ah, hoje, a nossa solução também suporta GraphQL, inclusive toda a parte de gerenciamento do API Management é feito com GraphQL, tá? Com os scripts e tudo mais, então é bem legal todas essas coisas ali disponíveis para a gente utilizar, tá? Tem uma coisa muito legal do portal, que assim, como eu crio API pelo portal, tem duas formas de criar API, tá? Pelo portal do desenvolvedor e também pelo API Gateway, que são duas ferramentas, lembra? O API Gateway, de fato, é quem faz tudo. O Developer Portal, vamos colocar que ele é não é nem o front-end, mas é uma ferramenta conjunta que funciona junto com o API Gateway, tá? E nisso tudo, quando a gente fala de criar API, a, a gente tem que facilitar cada vez mais, né? Por quê? Não é todo mundo que tem um background de desenvolvimento ali para entender como funciona as lógicas ali de programação, tal, de componentes e tudo. Por isso, a Broadcom criou a ideia de templates. Então, é possível eu criar templates de criação de API. Imagine que eu tenho um template que eu sei que a hora que a Play começar, eu tenho que fazer um log das aplicações e tudo mais, para Analytics. Eu tenho que fazer uma verificação de segurança sei lá, de token, de WALF, que eu vou querer um client ID secret para gerar um token. Eu vou querer também transformar o que está vindo de XML para REST, beleza? E depois logar. Eu posso fazer isso, um template, onde a pessoa não tem que desenvolver nada. Ela só vai colocar algumas informações chaves ali, por exemplo, o token é necessário, sim ou não? Então vai ter um combo box ali nesse template de sim ou não, os checkbox, algumas coisas muito mais simples que por trás o template já está pronto. Isso já funciona muito bem em empresas aqui no Brasil. Já tem que ter uma maturidade maior? Sim, tem, mas é extremamente possível chegar nesse nível de desenvolvimento de API, onde apenas se informa algumas coisas simples e você tem a API em alguns segundos prontas ali, entendeu? Fica bem mais
fácil para ter essas informações. Aqui é um exemplo de uma arquitetura de API, tá? Onde não importa qual canal que eu tenho, né? De fato, não importa quem está acessando, o canal não importa para a gente, ele vai falar algum tipo de protocolo que o API Gateway vai entender e a gente vai se conversar, tá? Se é IoT, não importa, não importa. Isso está na internet. O API Gateway, a cara dele sempre, a ideia é ele ficar na DMZ, tá? É ele que vai proteger de tudo ali. Então, ele que vai dar a cara a tapa na internet para receber as requisições de APIs e tudo mais. Legal, o portal vai estar sempre do lado dele, né? E dentro da rede, a gente tem um estilo de arquitetura que a gente gosta de falar assim, são gateways externos e gateway interno. Por que isso? E os dois se conversam. Os gateways externos são responsáveis por toda a segurança, por recepcionar os requests de APIs, controlar tudo aquilo, entregar para o gateway interno, que é esse aqui, apenas para ele fazer toda a orquestração. O que é orquestração? Chamar sistemas internos, transformar dados, acessar banco de dados, algum tipo de autorização específica, falar com o mainframe, gerenciar microserviços, falar com outros softwares legados, não importa o que seja. Então ele tem mais essa ideia de orquestração e também de consumo interno. Se eu tenho algum consumo interno aqui, eu não preciso ir lá na DBZ para acessar meu API Gateway para voltar para cá. Então eu posso trabalhar internamente aqui. E eu posso também conectar um portal aqui dentro, tá? Sem problemas algum. E claro, sempre lembrando que eu posso rodar isso aonde quer que seja, não importa o tipo de instalação que tenha, tá bom? Aqui, mais um exemplo desse, né? Mostrando que onde está na DMZ e na rede interna, a rede que a gente tem o trust ali dentro, e o que cada um, teoricamente, gerenciaria, né? É o Security Gateway, né? Como eu disse, vai falar com os mobiles, fazer toda a parte de identidade, o outro mais orquestração ali, gerenciamento das APIs internas e acessos alegados e tudo mais, tá bom? Aqui, a gente já, voltando mais para aonde a gente consegue se integrar dentro de produtos Broadcom, que é legal. Então, todos os produtos da Broadcom se integram entre si, né? E aqui tem alguns exemplos de outros produtos que podem se integrar com a gente. Que é o Authentication Hub, que é um produto que a gente tem ligado à autenticação, segurança, autenticação mesmo. Então, a gente faz autenticação baseada em risco, o cara acessa, quando vai acessar, é gerado um score de risco, baseado em localização, baseado em uso, tem toda uma inteligência artificial ali para definir isso. É um produto bem legal, bem legal. Ele se integra nativamente também com o SiteMinder, que é o nosso SSO, com o PAN, que é o produto de acesso privilegiado, né, o Identity Manager nosso, e também com qualquer tipo de mainframe, tá bom? Então, tem todo um arcabouço de soluções ali que são facilmente integrados dentro da solução. E claro, não esquecer que é Cloud Native, é uma arquitetura Cloud Native, toda a parte de DevOps facilmente já integrada internamente, Kubernetes, via Helm, sim, Kafka, Grafana, isso é vida comum hoje para a gente de uso dentro da plataforma. E também o suporte a padrões de mercado. Isso é obrigatório. SAML, o ALF, a OpenID, isso não tem como. A gente tem que ter em qualquer produto hoje. Se não tiver, a gente está perdendo no mercado também. Tá? Outra integração muito legal que tem é com o serviço de virtualização. Talvez eu acho que vocês vão até ter algum webinar sobre isso, mas é a ideia de virtualização de serviços, né? Um exemplo de virtualização que vocês vão encontrar muito ali, que faz muito sentido, é virtualização, por exemplo, de sandbox. Imagine, eu tenho que ter um sandbox, eu tenho que ir lá,
criar uma infraestrutura enorme, com tudo replicado, só para o cara fazer teste. Sendo com virtualização, eu posso simular tudo isso apenas com serviços virtuais. Então, e se integra diretamente com o API Gateway também. Então, é bem legal, é uma solução incrível hoje, que a gente consegue gerar valor para os clientes também, tá bom? Falando um pouquinho sobre quem utiliza o produto, que é importante. Então, temos quem já foi para a Disney e usou a pulseirinha lá, vocês estavam utilizando o API Gateway. Toda vez que você coloca a pulseirinha lá e ele abre as parque e tudo mais para vocês, é o nosso API que está rodando tanto dentro da pulseirinha como nos servidores lá. A PepsiCo também, são empresas gigantescas ali, Exército Americano, o FBI, a Marinha, são produtos, são clientes enormes. Aqui no Brasil, a gente tem muito, Caixa, Bradesco, Banrisul, Banco Votorantim, Banese, Oi. Então tem clientes enormes com cargas gigantescas de dados utilizando diariamente nossa plataforma de API, tá bom? Aqui no Brasil, principalmente, é muito ligado a finance, exatamente por isso, né? Como é algo que precisa de muita segurança, são os mais utilizados, né? Aí, obviamente, vários clientes ali descritos aqui, FedEx e tudo mais, são clientes fiéis ali que está bastante tempo com a gente e tem uma relação bem legal de uso e de parceria, tá? Aqui é só um exemplo de ROI dessa arquitetura, né? Quando a gente fala de APIs, e de fato, quando a empresa adota ali a transformação digital com APIs e tudo, ela tem uma experiência absurda ali de retorno de investimento, uma de pessoa, de tempo de disponibilização de serviço, né? As coisas começam a ser muito mais ágeis, muito mais, porque eu tenho como fazer um time to market extremamente efetivo, né? E nisso tudo a gente consegue ter um pacote muito interessante ali, tanto tecnológico, segurança e negócio. Esses três pilares ali, hoje é o que todo mundo busca, né? E também, com isso tudo, a gente tem a possibilidade de ter, de entregar para os clientes o principal ali, que é a escolha, né? Às vezes fala, poxa, mas qual que é o modelo de vocês? Vocês fazem instalação só Linux ou é só appliance? Não, a gente é agnóstico quanto a isso. A gente mantém um roadmap muito bem estabelecido ali, com trimestralmente com as entregas que vai ter, o que vai ter de novo. A gente apresenta isso para os clientes periodicamente. A Broadcom é uma empresa de engenheiros, então isso está incutido na empresa. A gente está procurando o tempo inteiro mostrar o que a gente está fazendo, para que caminho a gente está indo, né? Extremamente transparente quanto a isso. Isso é importante a gente ter como carro-chefe hoje, esse tipo de transparência com o cliente e parceiro. Esse aqui eu coloquei porque eu achei interessante para a gente conversar rapidinho, só para mostrar para vocês como funciona o licenciamento, que é importante, né? Hoje, como a gente tem apenas licença de subscrição, não existe SaaS para esse produto, eu acho que a Broadcom é um dos poucos que trabalham dessa forma, porque qual que é a ideia? A gente não quer ser sócio do cliente, a gente quer que ele use o produto. Então, a gente não vende por acesso, por request, não. A gente vai vender por instância e você usa o tanto que você quiser, o tanto que aguentar a configuração máxima, que obviamente tem que ter algumas barreiras, né, estabelecida. Hoje, uma licença de API Management compõe
uma instância que a gente chama de MEG ali, que é o Mobile API Gateway, né? Que é o API Gateway, que dá acesso ao mobile e tudo mais. Uma instância de Developer Portal, que é isso que eu falei, que ele é multi-tenant. Com uma instância eu posso criar vários tenants. Uma instância também de Precision. Precision é um software de monitoração, tá? Principalmente para API. Então ele consegue fazer monitoração bem mais a fundo do que uma ferramenta comum de monitoração, porque ele é específico para APIs. E também o cliente também tem acesso a instâncias de API Gateway para o Workstation. Então, os desenvolvedores podem instalar lá para ficar brincando, desenvolvendo e tudo mais. É necessário? Não, normalmente nem instalam local. Mas como tem Docker e tudo mais, é tão fácil subir que às vezes até vale a pena para trabalhar localmente ali. Hoje as máquinas são muito boas e não precisa de grandes infraestrutura para rodar o API Gateway, é ao contrário disso. A produção roda com 8 GB e 4 cores ali, e roda bem para chu. Então fica muito mais fácil de gerenciar e desenvolver localmente. Então, esse é o bundle que compõe hoje uma licença de APIs, tá bom? De API Management. Então, eu tenho API Gateway, API Portal, monitoração e acesso a workstations também, tá bom? Pessoal, para colocar certinho no horário aqui, eu dei uma apertada, mas tem bastante informações no site da Broadcom, tá bom? E deixo até meus contatos aqui. Se precisarem de qualquer coisa, por favor, podem via e-mail, LinkedIn, não importa, tranquilo, a gente bate um papo, tá bom? E eu deixo as dúvidas abertas aqui, fiquem à vontade. Beleza, beleza, Wagner. Legal, pessoal. Já tem algumas perguntas aqui, tá? Eu vou compartilhar aqui com o Wagner. Quem tiver alguma pergunta, aproveita esse momento. Então, vamos lá. Depois, só lembrando, tá? Depois que tiver pronto a gravação, editada direitinho, a gente disponibiliza o material para vocês, tá? Então, vamos lá. Wagner, o Marcelo Meneghel está perguntando assim. Ele está pedindo se você poderia detalhar o processo de limit e throttling um pouquinho melhor e aproveitando aqui o tema, o que ele faz com as requisições que excedem o rate limit, o throttling. Legal. Não, excelente. Vamos lá. Eu tenho algumas formas de throttling e tudo mais, né? Uma, vamos lá, rate limit. Rate limit basicamente é quando a gente pega e coloca um limite de acesso àquelas APIs. Então eu defino, olha, e isso é bem legal, até legal, a pergunta foi fantástica. O que eu faço quando atinge esse limite? Né? Seja de cota, seja de rate limit, seja de throttling. O que eu faço com isso? A gente dá algumas opções. Ou eu bloqueio o acesso do cara, falo, olha, você não pode mais, e acabou, só a hora que estiver disponível de novo para você utilizar. Eu posso exceder por uma porcentagem. Por exemplo, o cara tem direito a 100, eu falo, olha, ele pode 10% a mais. E aí depois bloqueia. Ou eu posso, com conjunto com isso, dar opções. Por exemplo, dar uma mensagem, gerar uma resposta de API, qualquer que seja, fazer um throttling para outro tipo de API. Então, é totalmente simples o caminho que você pode mandar para eles ali, tá? Esse throttling, inclusive, ele tem a função, dois tipos de função, tanto de segurança como também de para monetização e tudo isso. Então eu tenho ali todos esses tipos de opções. O rate limit ali no caso, ele serve também de acesso da API, como também eu posso colocar rate limit para o meu back-end, tá? Não é só para API, não. Eu posso definir onde eu coloco o rate limit para um serviço externo. Então, veja que eu tenho ali tipos diferentes de uso e também de disponibilização
desse tipo de informação, tá? Legal. Tem uma outra pergunta aqui, mas aproveitando esse tema, dá para configurar limite de rajadas e políticas de SLM? Sim, sim, Tem claro. ele Ah, cita um exemplo aqui: 100 requisições por segundo, podendo chegar a 200 em horário de pico. exato, é isso que eu falei agora. Tem um pedaço, eu coloco, eu posso definir horários, que aqueles planos, lembra que eu falei no Developer Portal, que eu crio planos? Eu posso fazer esses planos bem estabelecido ali, aonde eu quero de fato que ele atue, seja de dia, seja horário, dia de semana, das 8 às 5. Então eu tenho toda uma configuração bem tranquila ali para colocar ah, esses pontos aonde eu quero. Ah, eu quero fazer de segunda a sexta, das 8 às 5, sem APIs. Porém, olha só que interessante, eu posso fazer mais que isso. Olha, das 8 às 5. Porém, se for um cliente aqui que tem esse flag de VIP, ele pode fazer 200. Tá? Então eu consigo, é muito maleável ali esse tipo de configuração que a gente consegue definir dentro da ferramenta, tá bom? Show. Como fica o API Economy com essa solução? Então, na verdade, o API Economy é exatamente puxando para essa solução, porque hoje eu tenho os pilares de API Economy, né, que eu tenho a disponibilização, segurança, o retorno dessas informações e do custo disso também, e no final da conta, é, aonde que isso vai estar dentro da minha arquitetura, né? Porque API Economy é legal porque ele é muito democrático, né? A API eu falo desde o desenvolvimento até o CIO está falando de API. Então, eu defino modelo de negócio, time to market, segurança e custo num lugar só, numa ferramenta só. E isso eu consigo mensurar, tá? Importante demais eu ter, não adianta eu ter uma ferramenta que disponibiliza API, sendo que eu não consigo mensurar o que tem depois disso. E até uma informação, em 1 minuto eu falo isso para vocês, que é muito legal, dentro de API Economy também, que é, cara, dentro de uma ferramenta de API, é o melhor lugar para se criar um data lake. Aí você fala, putz, mas qual o sentido disso? Imagina, API é um entry point da sua arquitetura. Tudo tem que entrar por ali. Não pode ser nada diferente disso. Então, olha só, eu tenho informações de negócio, eu tenho informações de segurança, eu tenho informações do desenvolvimento, eu tenho informações da infraestrutura, eu tenho informações da rede, eu tenho informações de tudo, de identidade. Por que não pegar esses dados que já estão passando por ali e não criar um data lake de informações? Olha o que eu estou gerando de negócio sem gastar um centavo a mais com outra ferramenta, né? E depois disso eu posso pegar e gerar e trabalhar esse dado da forma que eu quero, né? Então a gente vai gerando valor muito grande com cada pedaço do API Management hoje em dia, né? Por exemplo, a monetização. Eu posso monetizar o meu portal para os meus parceiros, para os meus clientes, não importa. Tudo depende do meu modelo de negócio. E o API Gateway, o API Management, tem que estar adequado a esse modelo de negócio. Ele tem que ser flexível ao ponto de não te interromper nas suas ideias, na sua criatividade de economia em questão de negócio, tá? Ele tem que estar ativo a todo tempo a isso. Legal. Tem mais uma pergunta do Brendo Mascarenhas. Gostaria de saber como fica quando o cliente quer construir um ecossistema de apps no API Management, integrando os apps, mas não sabe se existe compatibilidade entre as aplicações em termos de linha de código. É feita na Certo. plataforma a tradução de uma API para outra? Se sim, quanto tempo mais ou menos leva? Maravilhoso. Uma tradução leva algum, tipo, uns 5 segundos. Não, porque é sério mesmo. A gente tem componentes prontos. Por exemplo, isso é o que mais acontece e é o mais procurado o uso de um API Gateway, tá? Que é, por exemplo, eu tenho todos os meus legados falando em linguagens diferentes, em versões diferentes, em idades, vamos lá, idades diferentes. Então, imagina, eu tenho o mainframe falando uma coisa ali, eu tenho um SOA switch falando SOAP, eu tenho uma outra ali falando
XML, não importa o que seja. Como que eu traduzo tudo isso dentro do API Gateway? O API Gateway ele tem componentes prontos, onde você só arrasta. Vai lá, XML para REST, está aqui. Eu quero aplicar um template XSLT. Arrasta, coloca o modelo, está pronto. Então, esse tipo de tradução é feito muito rápido. A gente desenvolve uma API traduzindo vários sistemas em minutos, cara. Eu não preciso desenvolver a tradução ali e tudo mais. Obviamente, se é algo muito proprietário, eu tenho algum trabalho a mais para desenvolver um template, SLT, alguma coisa assim. Ou via JavaScript, que também a gente suporta. A gente tem um componente JavaScript onde você pode programar JavaScript. E aí, meu amigo, você pode fazer um sistema dentro do sistema, né? Aí o mundo é o limite. Então, essa parte de tradução de sistemas é muito fácil de fazer. E o que ele falou sobre ecossistema de app é legal demais, porque com o Mobile API Gateway, que é a parte de mobile dentro do API Gateway, que tem os SDKs e tudo mais, eu tenho o gerenciamento completo dos meus devices. Por exemplo, de dentro do API Gateway, eu posso ver todos os devices do Brasil que está acessando. Imagine que alguém ligou agora no Helpdesk e falou: pessoal, meu celular foi roubado, eu preciso cancelar tal. Beleza. Você entra dentro da plataforma, você encontra o cara pelo CPF dele, por exemplo, lá, e bloqueia o uso do celular dele. E aí o cara, quando ele for acessar o aplicativo, não abre mais. Ele vai ter que fazer um novo enrollment. Então, toda essa parte de segurança, de confiabilidade entre API Gateway e device é muito forte. Para a gente, Broadcom, plataforma, cada device é criado um certificado privado dentro dele e ele tem o two-way SSL mantido com o API Gateway. Então, um conhece o outro. Qualquer quebra no meio gera um man in the middle ali e a gente interrompe a comunicação e ele é colocado em quarentena ou ele é excluído e tem que fazer um novo enrollment dentro da plataforma. Então, isso aí é muito bem estabelecido e muito bem confiável ali junto da arquitetura e segurança, tá? Maravilha, Wagner. Obrigado. Obrigado, pessoal, pelas perguntas. A gente, para não estourar muito tempo, tá? Agradeço mais uma vez a participação de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode procurar. O Wagner compartilhou aí os contatos dele ou a gente mesmo, tá? Passa para a gente que a gente tá interagindo com vocês também, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Vou passar a palavra aqui para o Silvio. Obrigado, Brunelli. Queria agradecer a todos, em especial ao Wagner, pela excelente apresentação. Obrigado a todos que participaram com perguntas, que enriqueceram muito o nosso trabalho. E eu quero deixar agora um espacinho para uma pessoa que está fazendo falta aqui no nosso webinar, que não deu bom dia ainda para a gente. Karen, por favor, vou deixar você falar do presente. Bom dia, pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Karen, eu sou analista de marketing da Corp do Brasil, tá? Então, para que vocês já sabem como funciona, para quem já sabe, né, como funcionam os webinars aqui da Corp, quem participa, está inscrito na campanha, vai levar um brinde de participação em cada webinar que estiver presente. Tá? Então se inscrevam, não deixem de se inscrever, tá? Os brindes dessa série, dessa segunda parte da série, estão muito legais. Eu acho que vocês vão adorar. Então não deixem de se inscrever, convidar os amigos, tá? E é isso, pessoal. Um bom dia para todo mundo. Obrigado, pessoal. Até o próximo webinar. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado, Karen. Valeu, um abraço. Obrigado, Wagner.